Olá, boa noite. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje o tema da nossa live é possível sentir bem-estar na quarentena? Realmente é uma pergunta desafiadora, porque oscilamos o tempo todo. Ora, acordamos cheio de fé, ora, acordamos um pouco desanimados, preocupados. E por isso que estaremos aqui conversando com a terapeuta floral Camila Bibiana, que ela vai nos responder essas perguntas a respeito do bem-estar. A Camila já está aqui conosco. Só um segundinho que vou mandar um convitinho para ela. Para você, está conectando. Boa noite, Regina. Uma grande amiga nossa, sempre aqui conosco. Olá! Boa Olá, noite, Camila. boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Então tá ótimo. Eu já abri a live naquela pergunta, né? Como que estavam todos? E até mesmo porque a gente tem essa oscilação de sentimentos. Eu falei que tem hora que eu acordo cheio de fé, outros dias não. Então, toda essa oscilação realmente é um desafio para nós, né? Então, você estando aqui conosco hoje, Camila, é muito bom. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite, porque a gente vem trazendo diversos assuntos jurídicos, mas também a respeito do bem-estar. Então, é uma preocupação constante nossa, e hoje você trazendo isso para nós é realmente de muita relevância. Então, já falando a respeito do assunto, vamos lá, fala um pouquinho de você também. Certo, certo. Bom, primeiro eu queria também agradecer ao convite que vocês me fizeram, né? A Ana fez esse convite, foi uma alegria e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa noite algumas reflexões sobre esse tema que é tão importante e, sobretudo, parabenizar também vocês por essas iniciativas de trazer essas discussões também para o ambiente de vocês, em que isso não é o tema central, mas, na verdade, isso é central na vida de cada pessoa, né? Então, Independente da profissão, exatamente. exatamente. Então, acho que isso, poder levar essas discussões para outros setores, outros âmbitos, outras pessoas que talvez não tenham contato com essas ferramentas das terapias integrativas, isso é muito relevante. Então, eu queria parabenizar vocês também por isso e agradecer o convite e agradecer todo mundo que está aqui com a gente também, que vai chegando aí aos pouquinhos. Não, é um grande prazer. Inclusive, o Pedro, seu marido, o Pedro Peruso, ele esteve conosco, fez uma live fantástica conosco também no mês passado e foi realmente incrível. E é um prazer estar com você agora aqui também. Obrigada. Bom, então vamos começar já. Você pediu para falar um pouquinho sobre mim. Eu achei um ponto bem interessante, porque o que que acontece? Quando a gente fala a respeito de terapia floral, as pessoas acabam não sabendo, porque acaba até confundindo, talvez, com homeopatia. Então, eu gostaria Sim, que você falasse de você, da sua formação, que você tem uma formação incrível, e já falando realmente a respeito disso. certo. Bom, primeiro, e aí já começando a falar dos florais, né? O meu primeiro contato com os florais, como muita gente também não conhecia, foi utilizando, né? Eu mesma busquei essa terapia, tinha o acompanhamento de uma terapeuta ótima, que eu sou muito grata até hoje, que me acompanhava na época. E e aí, com ela, eu tive contato com algumas terapias que a gente chama complementares ou integrativas, e os florais foram que me tocaram em especial, né? E eu, na época, trabalhava em outro setor, que é justamente muito ligado ao direito, né? A minha formação é em direito, eu sou formada em direito e fiz mestrado, fiz doutorado também, foi toda uma carreira aí na área que eu compartilho com vocês Jurídica. também. E, mas enfim, em algum momento da minha vida, questões que eu vou, inclusive a gente vai discutir isso, assim, não necessariamente você precisa estar no momento agudo para ir buscar. Então, você chegou a atuar na área jurídica?
Sim, sim. Eu, não como advogada, mas ali no final do meu doutorado, que foi na área de migrações internacionais, eu comecei a trabalhar com políticas públicas, né, na área de migrações na Prefeitura de São Paulo. Nós fizemos um trabalho muito bacana, que eu me orgulho muito até hoje, assim, nessa área, né, de políticas para imigrantes, migrantes internacionais, e Muito. naqueles anos entre 2013 e 2016. E aí, já nessa época, eu também já estava começando com a minha formação como terapeuta floral, né? Então, conciliando, digamos assim, as duas áreas. E você acabou indo mais por curiosidade. Porque eu gostava muito e eu queria entender mais, né? Então, os Entendi. florais, a gente depois posso também falar um pouquinho mais sobre isso. Na prática, é algo muito simples, né? Então, a gente vai dizer assim, você toma 4 gotas 4 vezes por dia da sua fórmula floral e é isso. Mas tudo que tem por trás, toda a compreensão que a gente traz com com a ideia de se tratar com essas essências florais é muito profunda, né? E isso começou a despertar uma paixão em mim, né? Então, imagina, não foi uma decisão também fácil Eu imagino o fazer essa conflito. Eu transição. imagino. É, Não, e fora a família, né? Falando, mas como assim, doutora? pois é. Tantos anos, né? E é uma história que eu tenho muito orgulho, né? Me levou a lugares muito bacanas. Eu fiz um doutorado de sanduíche em Oxford, na Inglaterra. Eu estudei também na época da graduação na Itália, na França. Me formei em direito italiano, francês, né? Então depois me formei aqui no Brasil também. Então foi uma. Eu costumo dizer que talvez para chegar onde eu estou hoje eu precisei fazer tudo isso, né? Então não tem arrependimentos, não tem. Sim. Mas claro, nunca essas decisões nunca são fáceis, isso, Não. isso com certeza, né? E é justamente a gente passa por momentos assim durante a vida que são a gente precisa de forças, muitas forças internas para conseguir caminhar, né, levar adiante decisões. E os florais nos ajudam justamente nisso. Né? Então, eu já tinha buscado essa formação nessa época que eu mencionei, e logo em seguida eu fiquei grávida, e aí né, nós nos mudamos também para Campinas. Eu continuei trabalhando na área de migrações, né, e com consultorias para organizações internacionais, e, mas enfim, depois meu Mas filho nasceu, tinha alguma coisinha lá que te tinha, tinha. chamava, né? E aí, enfim, praticava, a gente sempre começa, né, usando para si, com certeza, isso é essencial, né, você ter essa experiência, e aí com familiares, com amigos, até que meu filho nasceu e a gente sempre tem aquele período que fica mais dedicada ao bebê. Sim. Hoje ele tem 2 anos e meio, né? Eu amamentei ele até 1 ano e 10 meses e ainda antes dele parar de mamar, eu já retomei também alguns trabalhos, inclusive com consultorias, mas era sempre muito difícil, né? Conciliar viagens e etc. Então, Não, fora a oscilação do estado emocional também, né? sim, sim, exato, exatamente. E então eu fui aos poucos caminhando para dar mais espaço, digamos assim, na minha vida profissional para terapia floral, que agora está bastante já consolidada, né, no seu espaço aqui no meu trabalho. A gente tinha Não, muito começado. bacana. Aí, o que que acontece? O que eu achei muito interessante, que sinceramente eu não sabia, que a própria Organização Mundial da Saúde, ela realmente deu um aval dizendo dos excelentes resultados para o autocuidado. Então, isso eu achei muito interessante, porque normalmente o ditado popular, as pessoas falam, isso não é nada, você tem que ter fé para tomar, tem que ter alguma crença, ou seja, eu tenho que ter alguma crença para fazer efeito. Então, é muito interessante tudo isso. Eu não vou ficar te perguntando, te interrompendo, porque é assim, eu tenho certeza que você elaborou um conteúdo
E eu gostaria que realmente você explicasse para nós e trouxesse esse objetivo de falar realmente a respeito da terapia floral, porque, sinceramente, eu fiquei muito curiosa. Eu nunca Legal. fiz. Não, legal. Eu vou, esse ponto que você mencionou do reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, isso já desde da década de 50, a terapia floral é reconhecida, né? Enfim, hoje nós temos diversas terapias, uma variedade de ofertas, digamos assim, de recursos que a gente pode buscar muito grande. A terapia floral, ela foi o primeiro sistema floral foi criado no início do século passado, né, do século XX, pelo Dr. Edward Bach. Né? Então, são esses florais que eu trabalho, que são os florais de Bach, é o sistema mais antigo. Hoje existem outros sistemas também florais da Califórnia, florais do Alasca, florais de Minas, que é um sistema brasileiro também, enfim, são diversos. Mas esse sistema, então, existe desde o começo do século passado e desde a década de 50 é reconhecido pela OMS, os seus efeitos, os seus resultados nesse processo de autocuidado. Né? E o autocuidado, que foi o que me motivou a buscar os florais, né? Mas muitas vezes eu estava ficando em segundo plano. E por que a gente é importante a gente falar disso também, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? Que foi o tema que você me solicitou para abordar especificamente a questão do autocuidado nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Enfim, de muitas mudanças repentinas, a gente pode dizer, né? Então, acho que Total. um primeiro ponto que eu acho que aparece muito é a preocupação das pessoas com o fortalecimento do seu sistema imunológico, né? Que a gente pensa em se proteger, não se contaminar. Esse é um dos pontos mais importantes que preocupa, digamos, as pessoas em termos de saúde física, tá? Depois a gente tem as mudanças que a gente está vivendo, a quarentena, né, que tem sido bastante longa, talvez muito mais longa do que a gente poderia prever no Muito, início. muito, mas vai fazer 3 meses. Eu Exatamente. acho que a gente, como que você fala 3 meses? Mas calma, foi em março. A gente está aqui 11 de junho. Exatamente. Se alguém dissesse isso naquele momento, ninguém acreditaria. Não, exatamente. E a gente começa a entrar em diversas esferas aí de preocupação, né? Porque aí já não é mais só a saúde física, a saúde emocional, é a saúde financeira, a saúde familiar, enfim, você começa a questionar uma série de coisas. Exato. Então, preocupações, por exemplo, né? Eu penso muito nos profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento a essa pandemia, trabalhando nos hospitais, seja enfermeiros, médicos, mesmo o pessoal que trabalha na limpeza de hospitais. A preocupação, por exemplo, de vir a contaminar a sua família, né? Então, as incertezas financeiras, como você falou, e as próprias dificuldades de lidar com o isolamento, né? De ter que conciliar trabalho, filhos, para quem tem filhos, cuidados com a casa, tudo ao mesmo tempo, no mesmo Muitos espaço. desafios. Exato. Então, e as terapias complementares ou integrativas, qual que é o diferencial, né? A gente compreende a doença em todos esses aspectos, né? No aspecto, não só no aspecto a saúde, falei doença, a saúde em todos os aspectos, né? Seja no aspecto físico, emocional, mental, social, espiritual, enfim, é uma visão integral do ser humano, tá? O próprio Dr. Edward Bach, ele enfatizava muito, né? A gente precisa tratar a pessoa e não tratar a doença. Né? A doença ela é um alerta de algo que já não foi cuidado durante muito tempo nesses outros âmbitos. E aí ela se manifesta no corpo físico. Mas antes disso, muitas coisas ficaram talvez negligenciadas e acabaram então chegando nessa doença. E ela, inclusive, é importante porque ela nos indica, nos dá pistas de onde que está o problema que a gente precisa trabalhar, a origem disso tudo, para resgatar então essa saúde integral. Né? Então, aí voltando àquela questão que eu tinha colocado no início, por exemplo, pensando nessa integralidade, nessa interligação
entre tudo. A gente tem a preocupação com o sistema imunológico, mas a depressão, por exemplo, é um fator que enfraquece grandemente o nosso sistema imunológico. A ansiedade, que a gente que pode estar muito presente nesse momento, Muito. também afeta a nossa saúde física. Então, um dos aspectos principais que eu queria abordar aqui com vocês hoje era justamente um dos aspectos do autocuidado é a gente olhar para a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, que são essenciais para o nosso bem-estar e saúde, né? E aí por exemplo, uma questão que eu sempre coloco para as pessoas. Qual é a qualidade das informações, das imagens, do que você tem assistido, por exemplo, na televisão? Ou a quantidade disso, ou de que forma você se afeta com isso, né? A gente não está falando aqui para ninguém se alienar, não saber o que está acontecendo no mundo, mas Mas o você quanto precisa ter você absorve, exatamente. exatamente o quanto Algumas aquilo te pessoas me afeta. indicaram filmes super tristes. Eu falei, não, não quero. Exatamente, Só exatamente. quero No começo, comédia. no começo da quarentena também comecei a assistir alguns filmes e falei, não, eu Não, não quero entrar nessa vibração aqui, vamos ver também, outra coisa. exatamente. A palavra é essa, é a vibração. O O mundo momento não real está já tá, propício para isso, né? exatamente, o mundo real já tem muitos É. problemas, coisas ruins, então a gente não precisa fazer isso com a gente, né? Então, Mas então, só porque isso é interessante que você está falando. Então a gente começa a entender para onde que o nosso pensamento está caminhando, é isso? É para a gente observar isso sim, diante, exatamente, diante daquilo que a gente absorve no decorrer do dia. E e aí? não só o pensamento, o sentimento, né? Como você se sente depois daquilo. Pensamento e sentimento. Então, às vezes você fica muito ligado naquilo, você começa a se agitar, tô me sentindo agitado, eu tô me sentindo muito triste, porque não acredito que tudo isso possa estar acontecendo. Angustiado, né? Aquela angústia terrível. Ou então revoltado com alguma situação que você gostaria que fosse diferente. Tudo isso nos impacta, né? Então é preciso a gente ter um certo comedimento nesse aspecto e, e cuidar para que a gente não se afete, não entrar nessa vibração negativa, né? Porque é isso que eu queria também enfatizar bastante. Por que a gente precisa se cuidar, né? E aí eu falo, é se cuidar, mas não é se alienar. A gente pode ter muitas preocupações com o mundo, mas a gente precisa saber aquilo que está nas nossas mãos, né? Que são as nossas. O que está sob o nosso controle? O que a gente pode O que realmente. depende de nós agora, né? No que a gente pode realmente agir, né? Acho que isso pode ser uma pergunta guia para que a gente não se sinta tão angustiado e para que a gente também possa buscar, refletir e buscar caminhos de, inclusive, incidir no mundo, né? Se essa é uma grande, é uma tarefa que a gente toma para nós, acho que é importante. Mas olhando para si, cuidando de si e também até, vamos pensar, né? Reconhecendo os nossos privilégios, que muitas vezes nós temos, a gente olhando para isso e vendo de que forma a gente pode transformar o mundo a partir da nossa posição, sabendo da onde a gente está partindo, isso já é agir sobre o mundo, né? Então, e Exato. antes de tudo, você precisa estar forte, porque muitas vezes a gente fica se ligando em muitas coisas externas e acaba se enfraquecendo, que é transformar, É, é, cuidar a nem de gente si pode, mesmo. a gente pode fazer até um comparativo com as vitaminas, né? As vitaminas devem ser tomadas antes, porque depois, não, a Sim, vitamina é o preventivo. exato. E assim, Camila, para a gente poder visualizar, me fala como que é o processo da terapia floral? Assim, desde o início mesmo. A pessoa chega e fala para você como é o problema, aquilo que aflige, como a gente faz uma terapia convencional. Fala o passo a passo. Sim. É parecido, digamos assim, com uma terapia convencional, nesse sentido de que a consulta ela parte de uma conversa, né, em que a pessoa traz uma queixa e vai
contar o que está acontecendo, a gente vai conversar, vou fazer perguntas a respeito disso, mas o importante, no caso, e aí é uma pequena diferença que a gente pode fazer de uma terapia convencional, que a gente vai buscar entender qual é o sentimento dessa pessoa, né? Então, E como os não de florais... fato o problema, e sim o sentimento. Exatamente. Então, a pessoa vai dizer, é porque eu me sinto ansiosa. Eu sou ansiosa. A pessoa pode chegar assim na consulta. Mas em que momentos isso acontece? Por quê? Você nota quando isso... Você sabe quando isso começou? Começou quando eu entrei na faculdade, ou quando eu comecei a estudar para um concurso. Enfim, e a partir dali você vai entender assim, mas e o que que você sente exatamente? A minha cabeça fica com mil pensamentos. Ou então, eu fico ansiosa, a pessoa pode nomear dessa forma, né? Eu fico ansiosa quando eu preciso falar em público. Será que é ansiedade mesmo? Ou é um medo? Ou é uma falta de confiança? Então, são essas as questões que a gente vai investigar nessa conversa para definir, então, e poder indicar o floral adequado que vai trabalhar aquela emoção. Então, os florais, eles atuam no campo emocional, né? Então, isso é uma questão importante da gente ter claro. Eles não têm nenhum impacto sobre a bioquímica do corpo, e por isso também eles podem ser utilizados em conjunto com medicamentos alopáticos, né? Inclusive, se a pessoa, isso é uma pergunta importante, uma questão importante que a gente sempre coloca, pergunta se a pessoa está fazendo algum tipo de tratamento, se toma algum tipo de medicamento, para esclarecer isso, que não tem problema, que pode tomar, e para dizer para a pessoa também que somente o médico pode falar qualquer coisa a respeito dessa medicação, modificar a dose, retirar medicamentos, que isso, as coisas caminham lado a lado e não interferem, A né? Regina está até perguntando aqui para nós se o floral trata a causa. Ele trata a causa, ele trata a sua reação emocional, né? Por isso que a gente precisa identificar em que momentos, em que situações, para que a gente possa saber qual que é a sua emoção que está em desequilíbrio. Então eu sinto, é medo que você sente, esse medo porque podem ser de diversas formas, né? É um medo de perder o emprego, é um medo de não conseguir pagar suas contas, ou é um E o medo, medo às vezes não é real, né? É é, é aquele o, medo imaginário do mas aí amanhã, aquelas incertezas. então, mas isso não importa, né? O que É o importa é o que a pessoa medo. está sentindo. O que importa é o que a pessoa está sentindo. Se é realmente medo, né? Ou, por exemplo, sofrimentos antecipatórios que a gente chama, né? De coisas que a pessoa imagina, isso é muito comum. Então, isso a gente trabalha. Não importa se a situação existe ou não existe mesmo, né? Ou não cabe julgar isso, né? Porque são coisas que existem internamente dentro daquela pessoa. E aí, claro, trabalhando e equilibrando essa emoção, ela vai conseguir ter a clareza de enxergar que aquilo não existe, ou que não é real. Então, ou Mas seja, logo na primeira consulta, você já consegue traçar esse perfil e já faz já começa a utilizar o floral. Nesse momento, você sim, já consegue identificar quais são os florais que a pessoa vai estar usando. sim, exatamente, né? Já na primeira consulta, a gente já tem essa conversa. Claro que quando a pessoa traz muitas questões, aí a gente precisa um pouco selecionar aquilo que é mais, ou então quando a pessoa chega com uma questão aguda, eu tô tendo crises de pânico, enfim. Aí a gente às vezes dá uma limpada nesse terreno para que possa depois continuar o trabalho com outras questões, né? A gente são os florais de Bach são 38 florais. E o recomendado é que a gente coloque numa forma, no máximo, 6 ou até 7 florais, assim, no máximo mesmo. Por quê? Porque qual que é a ação dos florais, né? Eles vão... então, eu tenho uma emoção que está em desequilíbrio, o floral vai ativar dentro de você o equilíbrio dessa emoção, né? O lado positivo dessa emoção. Então, se é medo, a coragem. E aí, isso significa que você tá trabalhando aquilo, né? Às vezes que o floral te dá esse suporte. Então, vamos pensar de novo naquela pessoa que tem dificuldade de falar em público. Ela vai tomar o floral
e ela vai sentir mais foco, vai se sentir corajosa, vai se sentir mais forte para enfrentar aquele desafio. Mas é um esforço, é se colocar nessa situação e superar esse medo, né? Então, se a gente começa a trabalhar medo, depois trabalha a questão de uma pessoa sonhadora, é outra questão. Muitas questões juntas, a pessoa acaba não tendo essa clareza e não tendo condições de trabalhar de forma efetiva todos E esses por isso sentimentos. que fala que é uma terapia complementar, exatamente em razão disso. A gente chama complementar porque ela pode ser, como eu falei, né? Ela complementa outros tipos de tratamento, como tratamentos alopáticos e etc. Ela trabalha junto, digamos assim. Por isso a gente chama complementar. E integrativa porque tem essa visão integral da saúde do ser humano. Mas uma outra coisa que eu queria pontuar com relação à consulta, que você me perguntou, que então a gente trata situações que podem ser situações agudas ou pontuais, né? Então vamos pensar numa pessoa que vai prestar um concurso e ela pensa que não conseguiu estudar muito, não está muito confiante, Sempre. está se sentindo, né? Então, poxa, a gente pode É trabalhar. aquela autossabotagem, né? Não sou Exatamente. capaz, não. Se você chega para fazer a prova acreditando que você não tem condições, qual a chance, né, de se sair bem? De você realmente dar tudo aquilo que você pode dar naquele momento para mostrar e para conseguir a sua aprovação. Então, isso é um ponto que a gente pode trabalhar. Ou a pessoa está se sentindo muito exausta por conta dessa rotina de estudos, isso é uma outra questão que a gente pode trabalhar com os florais. Ou então, realmente, a pessoa já passou o concurso, não deu certo, está se sentindo triste, não acredita que, que vai conseguir em uma outra oportunidade. Isso a gente pode trabalhar, ou pensa em desistir, pode ser trabalhado. Enfim, são justamente essas emoções que podem acontecer nessa situação, a gente pode trabalhar. E, além de situações pontuais, a gente trabalha com a personalidade das pessoas, né? Porque cada um tem uma personalidade, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que podem ser bastante medrosas, tem pessoas que são carentes. E isso pode ser da personalidade da pessoa, que Exato. pode estar em desequilíbrio, né? E isso vai aparecer durante a consulta. E aí a gente vai trabalhar as duas coisas, se possível, já na primeira consulta ou ao longo do tratamento, né? Se isso já aparecer na primeira consulta, é super importante, que a gente já começa a trabalhar os florais de tipo da pessoa, né? A Então, manipulação, ela é feita por você? então Ou é nas feita numa farmácia homeopática, né, que eles falam? Isso. Nas consultas presenciais, antes, né, da quarentena, eu mesma faço. Agora, no momento que eu estou atendendo só online, aí eu passo a indicação para a pessoa e a pessoa manda numa farmácia de manipulação e faz a fórmula, que vem uma formulinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês assim, Sim, sim. né? E você toma 4 gotas 4 vezes por dia. E enfim, e tudo isso que eu estava falando, né, de personalidade e situações, é tudo interligado. Porque, então, a sua personalidade vai dizer como você reage a determinada situação, né? Então, eu sou uma pessoa medrosa, ou eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou uma pessoa que sempre me coloco como vítima das situações. Tudo isso vai determinar como você é a sua personalidade, aparece em vários momentos e vai aparecer nessas situações-chave que podem acontecer, que vão acontecer na sua vida, né? Inclusive, isso é uma outra questão que eu sempre gosto de trazer, que todos nós, né, ao longo da nossa vida, enfrentamos ou passamos por fases, né? Muitas. Em cada uma dessas fases, desafios. Então, os florais, até por conta daquela característica que eu tinha mencionado no início, que eles não atuam, não tem nenhuma atuação na bioquímica do corpo, né? E até eu vi que tinha alguém que fez uma pergunta aqui sobre óleos essenciais, a diferença com os óleos essenciais, e a sua pergunta também do início com relação à homeopatia, essa é uma diferença, né, dos florais com homeopatia, com óleos essenciais, que tem essa atuação, né? Os óleos essenciais, eles têm princípios que atuam
inclusive fisicamente, e por isso até todos os cuidados que devem ser tomados com relação a passar na pele, exposição ao sol, muitos deles podem causar queimaduras e tudo mais, tem que ser muito bem dosado e bem informado a essa utilização. Os florais, e essa era uma grande questão, inclusive para o Dr. Bach, quando criou, né, ele queria encontrar, ele era homeopata, ele era bacteriologista, imunologista e homeopata, mas ele queria encontrar remédios, entre aspas, que fossem muito sutis, a ponto de qualquer pessoa poder utilizar sem qualquer preocupação, né? Então, esses são os florais. As pessoas não têm crianças. Ou seja, um recém-nascido com essa questão de cólicas, tem a indicação. Pode utilizar, com certeza. No caso dos bebês, a gente recomenda que não façam ingestão oral, até porque, enfim, até os 6 meses o bebê está em aleitamento exclusivo, seja leite materno ou leite artificial. E aí, isso também é uma outra questão, uma discussão com relação a conservantes, né? O conservante normal da fórmula floral é o brandy, que é o conhaque. São algumas gotas de conhaque que são colocadas. É possível fazer também com vinagre de maçã, para quem não pode ter contato com álcool, ou com glicerina. Mas no caso de bebês, a gente pode até fazer a fórmula normal e pinga ou no pulso ou na moleirinha o floral, e ele faz o efeito da mesma forma. Porque é absorvido. Exatamente. Isso. Então, bebês, crianças, idosos, gestantes, todo mundo pode utilizar floral sem qualquer preocupação, né? Então, a gente falou de gestantes, outra fase da vida em que a gente pode estar enfrentando muitos desafios, a própria maternidade, né? Depois do nascimento das crianças, o puerpério para as mulheres, É muita cobrança, na verdade, né? A mulher, ela acaba passando... Porque não é só a cobrança, eu falo, do mundo exterior. É a cobrança interna. Eu acho que a cobrança interna judia demais a gente. A gente não se dá o direito de determinadas coisas ou de não fazer determinadas coisas. Então, eu acho que isso é um ponto principal em nós, mães, vamos dizer assim. Exato, né? Então, e é interessante, a gente volta àquele primeiro assunto, quando a gente falava sobre informação. No caso das mães, não sei se você tem essa mesma experiência, mas eu percebi assim que é muita informação e para todos os lados, assim. Então, se você vai buscar acompanhar, ler, que é muito bacana, às vezes você pode se ver perdida sem conseguir se conectar com você mesma, de saber o que faz sentido para mim. Tudo. É perfeito o que você está falando, porque é exatamente isso. Parece que aquele instinto que nós temos não vale mais nada. Hoje o que vale é o que está nas redes sociais, a experiência do outro, não a sua própria experiência. Então, realmente é interessante isso. E a comparação, né? Que sempre acaba nos colocando para baixo, assim. Então, tudo isso a gente pode também ir equilibrando com a ajuda dos florais, né? Crianças, por exemplo, dar um exemplo aqui daqui de casa, né? Meu filho, que eu comentei, tem 2 anos e meio. E quando a quarentena começou, ele sempre assistiu muito pouco desenho, porque a gente prefere que seja assim, e a gente conseguiu organizar uma rotina dessa forma e estava funcionando. Mas com a quarentena, que ele deixou de ir para a escola, ele ia para a escola pela manhã, isso mudou um pouco, né? Então acabou que a televisão entrou um pouco mais, com um pouco mais de tempo. E aí daqui a pouco até para te dar uma folga, né? Uma respirada. E aí, mas aí o que a gente percebeu? Ele tem essa característica dele, da personalidade dele, que ele é muito ativo, entusiasmado com as coisas, e agora que ele fala o tempo todo, né? E ele começou a ver desenhos, e aquilo começou a estimular muito ele queria ficar falando, contando história, relembrando tudo que ele tinha visto na hora de dormir, né? Então, isso foi uma coisa que a gente logo se deu conta e eu pensei, não, vamos
vamos tentar mudar um pouco a rotina, ao mesmo tempo vamos tentar trabalhar essa questão da personalidade dele com o floral, que a gente vai acertar. E E foi no tranquilo. caso das crianças, por exemplo, os pais que queiram dar floral para o filho, você precisa passar por a criança precisa passar por uma avaliação com você? Ou só o relato dos pais você já consegue fechar? Um Com diagnóstico, por criança exemplo. então, com crianças menores, até uns 5 anos, eu com 5, 6 anos, eu converso com os pais, né? Então, os pais, aí, se possível, é bacana conversar com os dois, se possível, né? Porque aí eu consigo ter também mais pontos de vista a respeito da situação. E aí não precisa, normalmente não precisa conversar com a criança, Eu te né? pergunto isso exatamente por esse momento, que numa consulta online, que é o que tem sido feito hoje, Ainda mais acaba não tendo como ter o contato com a criança. E isso, a né? criança que tem um diagnóstico de TDAH, tem algum estudo para isso? Tem, de novo, né? A gente vai tratar por exemplo, algum sintoma que possa ser equilibrado. Vai ser um tratamento complementar, algum tratamento que a criança já tenha, já faça, ou enfim. E a gente não vai entrar na parte, digamos, médica da coisa, nem psicológica. A gente vai trabalhar com questões que ela demonstra do De comportamento agitação, mesmo. exatamente. E, por exemplo, esse floral que eu comentei, né? Que eu comecei a utilizar com meu filho, ele é super bacana para crianças que têm dificuldade de parar de brincar para ir comer ou para ir dormir. Elas ficam tão entusiasmadas com aquilo que elas querem continuar, Não, né? elas não querem perder A nada, nem agitação um segundo, né? Essa agitação, ela é o quê? Ela é uma impaciência, a gente também pode trabalhar isso. A criança não tem paciência para nada, começa a brincar de alguma coisa, já quer brincar de outra coisa, não se concentra, né? Ou então ela tem dificuldade de alfabetização por conta disso. A gente vai trabalhando essas situações e o que aparece nesses momentos, né? Então isso vai. Isso é interessante que você está dizendo, Camila, porque assim, a criança, quando ela é muito pequena, é muito difícil você ter esse diagnóstico, fechar um diagnóstico de TDAH, por exemplo. Criança de Uhum, 2, 3 anos. Embora a gente note uma alteração no comportamento, só que os próprios. Eu estou te falando isso por experiência própria. O próprio uhum, neurologista, ele fica assim: vamos, a gente entra com uma medicação, mas tem muitos pais que têm resistência. Então você uhum. meio que se sente sem sair. Daí, o que eu faço? Eu acho que de repente é uma alternativa até a criança conseguir crescer, até a criança crescer um pouco mais e conseguir fazer um acompanhamento multidisciplinar e fecha o diagnóstico. Com certeza. Então, é interessante isso que você está falando. Com Muito certeza, porque os florais, interessante. eles vão então, voltando para o nosso tema, eles vão trazer esse conforto, esse bem-estar, vão conseguir equilibrar essa situação até para que isso possa, para que você possa atravessar esse momento, né, Exatamente, com crianças menores. E o que me ocorre também, porque assim, é uma realidade. Tem pessoas que têm resistência à terapia tradicional. Eu acho que uhum, os florais também entraria para essas pessoas, não? sim, exatamente. Porque tem Muitas essa vezes, questão do não expor, só falo o que eu sinto, não preciso abrir nada. Você não, atinge o objetivo? porque isso é uma outra coisa que eu não falei, né? A fórmula que é preparada depois da consulta, ela dura cerca de um mês. Então, a gente prevê um retorno para avaliar como é que foi o resultado, o efeito desses florais após um mês. Então, uma consulta a cada mês. Então, é menos pesado que uma terapia, que normalmente é uma vez por semana ou até mais. Sim. E é isso, você não precisa entrar em profundidade. Porque a gente tem que respeitar quem não quer, exato, é uma resistência. E Uhum, principalmente com adolescentes que às vezes ficam nesse processo de pré-vestibular, ansiedade, namoro, enfim, e eles acabam achando que não precisa de um terapeuta. A exato, grande exatamente. maioria. E qual mais ou menos É uma fase muito delicada, né? A adolescência é outra fase Sim, sim, delicada. muito, muito, Então, cheio de questões, dificuldade para verbalizar.
Bom, e quanto tempo mais ou menos leva assim para sentir os efeitos? Porque você falou que da consulta o retorno 1 mês. Começa a Uhum. tomar o floral, quanto tempo começa a Já agir? nesse primeiro mês já é para sentir os efeitos. Isso varia de pessoa para pessoa, né? As crianças costumam ter um retorno, um resultado muito mais rápido. Né? Às vezes na primeira semana você já consegue notar resultados. Nós adultos que somos um pouco mais apegados, digamos assim, às nossas as nossas questões, às vezes é um pouco, às vezes demora um pouquinho mais, mas no primeiro mês a gente já sente, com certeza já sente melhora. E aí vai da pessoa, né, querer continuar esse tratamento, olhar para outras questões e manter esse equilíbrio que ela conseguiu conquistar nesse primeiro mês de tratamento, Entendi. né? Bem interessante. Algumas pessoas falam, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas isso foi o que eu já ouvi falar, que a terapia floral, ela é uma terapia holística ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? São os vários nomes, né, que se dão para essas terapias, que eu costumo utilizar terapias complementares ou integrativas. Holística no sentido de que ela tem esse olhar para o todo, né, como também pode ser chamada de terapia integrativa, mas sim, é considerada uma terapia holística, com E o certeza. que é a terapia holística? É isso, é você conseguir ter esse olhar para todas essas dimensões que eu havia mencionado no início, né, que é a Aí saúde, ela, aí é ela a saúde. também introduz os florais, é isso? A holística também usa os florais. Não, a terapia holística, a Não. gente pode pensar que são terapias holísticas, a terapia floral, é, a aromaterapia, terapias com barras de axis, o pessoal tem a reiki, então são constelações familiares, enfim, são muitos os recursos que nós temos hoje, né? Porque isso era um ponto, né, que eu queria enfatizar. A gente falou, né, daquela questão de cuidar de pensamentos, sentimentos e como que a gente pode buscar isso dentro de nós. São os nossos recursos internos, né? O que que eu faço para me sentir melhor? O que que eu faço para ter mais energia, para sentir paz? Mais disposta. Ou para passar essa angústia, enfim, né? Muitas vezes até eu comento sempre nesses tempos de pandemia que a gente buscava sempre, às vezes, sair para fora, né? Ah, eu tô me sentindo um pouco mal, acho que eu vou Vou dar uma volta. sair, vou dar uma volta, vou no bar, vou no café, que é tudo ótimo, né? Mas não quando configura uma fuga. Ah, mas a gente perdeu essa possibilidade. E Exatamente, aí é encarar de agora frente, né? tem que encarar de frente e entender que é internamente que a gente vai encontrar essas respostas para como se sentir melhor, como ter o nosso bem-estar. Então, tem que olhar para dentro. Isso não é fácil, né? E nem quer dizer que eu encontrei a minha paz, agora eu encontrei a minha paz. A gente está sempre se desequilibrando por diversos motivos, mas a gente precisa aprender a voltar para o nosso eixo, né? E aí são as terapias, elas são ferramentas que a gente pode se utilizar para conseguir não só conhecer esses nossos recursos internos, mas também nos fortalecer para conseguir utilizar isso, né? E voltar sempre para esse nosso centro, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? Aí até eu tinha elencado algumas questões que as pessoas podem estar vivendo nesse momento que a gente pode trabalhar com florais, né? Então, o que a gente pode pensar? Medos, né? Desde medo que a gente já mencionou no início, medo de morrer, medo de não conseguir pagar as contas, de perder o emprego, de contaminar familiares, de perder familiares, a gente pode estar sentindo ansiedade por não saber o que vai acontecer depois, ou quando que isso vai acabar, né, essa quarentena, enfim. Pode estar se sentindo exausto com tantas tarefas para dar conta, né, de que a gente Muito precisa falar. sobrecarregada e que a gente não consegue dar conta e vem a cobrança, né? Exato. É administrar os sentimentos que vai surgindo, que são muitos. Exato. Ou então a gente. Agora eu tô tendo que dar conta de 1000 tarefas em casa, tarefas repetitivas, porque essas são as tarefas. O trabalho reprodutivo é assim, nunca acaba, né? A gente
termina de lavar a louça, lavar a roupa, começa tudo de novo. Então, eu posso estar sentindo uma monotonia de ter que estar cuidando disso incessantemente, né? Você nem pode sair de casa, é sempre em casa. Tudo isso a gente pode trabalhar, né? Situações traumáticas que algumas pessoas podem estar vivendo, de perda de familiares, de não poder se despedir, né, mesmo de familiares como gostariam, ou amigos, ou pessoas que estão trabalhando, estão vivenciando isso mais de perto, né? Na linha de frente, ou um desespero por estar vivendo tudo isso, um pouco de tudo isso junto. Isso são questões que a gente pode trabalhar com a terapia floral, né? E enfim, além disso, isso são alguns aspectos do autocuidado, né? Que a gente estava falando de cuidar de pensamentos e sentimentos. Mas existem outros que a gente não deve esquecer, na verdade, né? Cuidar do nosso corpo, aí exercícios, tomar sol, cuidar da nossa alma, que é nos nutrir também, né? E eu sei, e eu não quero que isso soe como mais uma tarefa pra gente se Mas ocupar. é um recurso, né? Não é tarefa, é um recurso. Na verdade, é um conhecer das nossas necessidades, né? Porque a Sim, gente sim. precisa disso. Então, às vezes a gente pensa, eu não tenho tempo, não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, não dá tempo de fazer nada que eu goste. Mas, de repente, se você tiver isso como uma meta, conseguir de algum 5, 10 minutos que você consiga fazer alguma coisa que você gosta, eu gosto de pintar, eu gosto de tocar um instrumento, eu gosto de ler alguma É coisa. se permitir, né, Camila? Que Exato. hoje, a vida moderna, a gente não tem se permitido mais, né? E Parece que isso tudo é perca de falta. tempo. São aspectos de nós mesmos que a gente precisa cuidar, né? Então, às vezes você faz isso e sente que a sua energia, para dar conta de todo o resto, duplicou. Então, assim, coisas pequenas que vão te ajudando, né? Cuidar também do nosso lado espiritual, né? E aí uma coisa simples que eu sempre falo é que a gente consiga, no fim do dia, olhar para o dia que passou e agradecer. Agradecer. Todo mundo tem alguma coisa para agradecer, mesmo que muitas coisas estejam ruins, mas alguma coisa, seja o dia de sol que fez, ou a chuva que veio depois de muito tempo, a comida que teve na mesa aquele dia. Coisas que muitas vezes a gente não, né, para algumas pessoas pode passar sem notar, mas que são coisas importantes para Ou nós. seja, agradecer independente da crença. É Isso, agradecer. porque você começa a olhar a vida a partir daqueles olhos, né? Você começa a focar naquilo de bom que você tem e isso, voltando para a questão da vibração, isso muda a sua vibração, né? E, então, assim, não isso que a gente está falando sobre autocuidado não é para ser um peso, né? Mas é para que a gente consiga se olhar, né? E às vezes até se olhar de fora, se compreender e ter esses recursos para se conectar consigo mesmo. E, enfim, se estiver sendo muito difícil, é importante procurar ajuda, né? A gente E, não pode. e Diga. me ocorreu uma dúvida aqui. Por exemplo, é possível fazer esse acompanhamento com você familiar? A família Sim, leva a questão e você trabalha a família. sim, é possível, é possível. Enfim, quando a gente fala de crianças, sobretudo, a gente tem resultados bem bacanas e melhores quando os Os pais pais. também fazem o tratamento, né? Então, porque são ligações muito fortes, assim, Sim, às a vezes com criança a acaba mãe. sendo o reflexo, né, da casa. Exatamente, exatamente. Então, sim, Aí cada integrante da família entraria com a sua indicação do floral, por exemplo. Você acaba exato. entendendo a dinâmica da casa inteira. É, mas claro, a gente vai trabalhar isso. Cada pessoa tem, elas podem estar vivendo Individualmente. situações comuns, mas cada um tem, e é isso, por isso que a gente fala tanto da personalidade, né? É porque eu pensei, aí vai até os cachorros, então, né? Mas os animais também podem tomar floral, e aí também resultados ótimos, assim, são seres Não, porque a bem. gente brinca isso, que quando o cachorro é muito agitado, você vê o cachorro agitado, quando você olha a família também é agitada. Então, é até os cachorros tomar floral. Não, pode tomar,
Não, mas isso é verdade. Assim, tem pessoas, inclusive veterinários, que utilizam florais e com ótimos resultados para animais também. Que legal. E aí E cada um no vai ter. e o floral, ele também é utilizado no preventivo? Prevenir doenças? Com certeza, se a gente entende isso que eu vinha falando, né? De que a doença física ela é a manifestação de desequilíbrios que acontecem nesses outros campos, né? Então, a gente está com as emoções bem equilibradas, com a nossa mente equilibrada, isso essencial, é básico para que a gente não venha a manifestar essas doenças no corpo físico. Então, sim, nesse sentido preventivo. Mas Entendi. sobre. Por exemplo, igual tem pessoas que tomam homeopatia para evitar resfriados, por exemplo. Aí no Uhum. floral também teria seguindo isso. No floral a gente não tem essa Não. abordagem, porque a gente não vai trabalhar com a doença, né? Então, Ah, é sempre com a saúde. mas aí a gente vai trabalhar com a pessoa, com as vivências da pessoa, com a personalidade dessa pessoa. Entendi. E isso, estando em equilíbrio, a pessoa tem, Porque enfim, não baixa a imunidade, é o que você falou lá exato, atrás. Quando você exato. está se sentindo angustiada, depressiva, enfim, tua imunidade baixa e vem as doenças oportunistas. Uhum. Entendi. E isso, assim, são, como eu falei, né, o floral, como uma terapia complementar, ele vai caminhar junto com outros tratamentos, inclusive alopáticos. Na consulta, a gente não vai focar, então, nisso, a gente vai trabalhar a questão das emoções, do equilíbrio da personalidade dessa pessoa, e por conseguinte, ela tende a estar em um estado de saúde de forma integral. O que, claro, a gente não pode prever, não pode garantir que ela não vai ter nenhum tipo de doença, porque os fatores são multi, né, de, de manifestação de doenças. Mas esse lado, estando cuidado, isso fortalece grandemente a saúde da pessoa. Sabe que assim, o que eu tô achando interessante, o que que acontece? Porque tem toda essa questão da abordagem, que ela não é tanto intimista, vamos dizer assim, que aquelas pessoas que têm resistência de fazer uma terapia convencional pode buscar o terapeuta floral. As empresas, elas têm conhecimento desse trabalho, porque isso no mundo corporativo seria extremamente interessante, né? Uhum. No meio de tanta pressão, tanta cobrança, quantas pessoas ansiosas no meio corporativo? Uhum, com certeza. Inclusive, a gente tem um dos florais, que é esse, na verdade, não é um dos florais, ele é um composto de florais, que é o Rescue. Não sei se você já ouviu falar dele. Não, não. A gente chama de floral de emergência, ou, enfim, floral para todas as situações, tem gente que chama. E ele é um floral que nos ajuda a nos centrar em momentos agudos de crise, né? Então, vamos pensar alguma coisa que possa, em algum momento, alguma coisa deu errada, e esse floral nos ajuda. Ou antes de uma reunião muito importante, para que eu possa estar preparada, toma o seu rescue, tá com certeza mais preparada para enfrentar isso, assim. Então, eu não tenho realmente conhecimento de grandes trabalhos com empresas, mas você tem razão, Não, mas porque isso é muito interessante, porque hoje, eu estou falando isso porque ontem a gente fez uma live a respeito de inclusão. Então, o que que acontece? Se de fato as empresas estão buscando hoje o bem-estar, isso é muito interessante, porque você não entra na questão particular da pessoa, e Uhum, sim uhum, aquele momento atual. Porque a gente sabe que quando a pessoa está equilibrada, isso reflete no resultado. E o que que as empresas querem hoje? Resultado. exatamente. E outras pessoas têm cada vez menos o quê? Tempo. Algumas Uhum, pessoas já têm a resistência de fazer uma terapia convencional pessoalmente. Online, então, mais ainda. Isso do uhum, floral eu achei bem interessante exatamente pelo fato de ser imediato. Eu acho que é uhum. uma coisa legal de levar para as empresas, apresentar, porque é o que eu te falei, eu não conheço, mas eu tô falando com você, só tô aqui pensando, então. Porque desperta essa curiosidade. Claro, claro. Você tem toda a razão. É um recurso que poderia ser muito mais utilizado, Utilizado nas empresas, inclusive, muito. E outra, apresentando exatamente para o pessoal de RH, para o pessoal
que trata disso, né? Das inclusões, enfim. A gente tem, Camila, 6 minutos. Eu vou te fazer uma pergunta, aí depois você fica à vontade para você fechar a live da forma que você quiser, no assunto que você quiser pontuar. Eu fiquei curiosa da sua formação na Inglaterra. Como que é isso? Lá é referência? Como que é? Então, os florais de Bach, né, eles foram criados por esse médico inglês na Inglaterra no início do século passado, como eu falei. E ele, depois que ele faleceu, as pessoas que trabalhavam com ele fundaram um instituto que chama Bach Center, na verdade, em inglês, né? E que é o responsável, então, até hoje, por cuidar da formação no mundo inteiro, né? Não é exclusividade deles, né? Então, são muitos cursos que existem, mas ali foi a sede original, digamos, do surgimento dos florais. O berço dos florais, né? E que cuidam para que isso, o berço, exatamente, e que cuidam para que para que esse sistema continue sendo, né, a forma de produção, enfim, continue tudo sendo respeitado como foi descrito lá na criação dos florais de Bach. E eles têm representantes, né, desse Bach Center no mundo que fazem esses cursos. E a minha formação foi, na verdade, aqui no Brasil, com certificação da Inglaterra. De lá. Aqui no Brasil é o Instituto Bach, que é responsável por essas formações, e foi onde eu fiz a minha formação. Que bacana, ótimo. Então é assim, olha, a gente vai ter 4 minutos, aí você pontua, porque não tem jeito. Eu falo, eu não consigo fazer aquela live que você fala, eu tenho que ficar perguntando, e às vezes eu acabo tirando você de alguma coisa que você queira falar, então, para você fechar, você pode trazer o assunto que você quiser. Tá bom, né? Que é isso, Ana, eu queria te agradecer, porque eu acho até que fica muito mais dinâmico para quem está assistindo. Eu acho que isso o formato em vídeo, enfim, em transmissão, assim, é diferente, a gente precisa ser algo mais dinâmico. Tem uma interação, né? Exato, então eu te agradeço até pelas perguntas, e acho que eu consegui falar mais ou menos de tudo que eu tinha pensado, né? E eu só queria dizer que, para finalizar mesmo, né, para que a gente entenda que é possível se sentir bem, né? Porque às vezes as pessoas naturalizam tanto dor, sofrimento. Sim. Ah, não é assim mesmo, tá todo mundo nessa, tá tudo É. ruim, todo mundo. Agora, né? Tá todo mundo Mas é interessante sobrecarregado. porque, assim, quando a gente fala para alguém, hoje eu não tô bem, aí você acha que você vai ser acolhido? O que você ouve? Mas ninguém tá bem. Aí você não é acolhido. Exato. A pessoa, mas você acha que é só você, minha filha? Não é? É assim, você não tem mais aqui, você não é mais abraçado. Você fala, meu Deus, eu não posso nem reclamar mais, nem desabafar. Exato. Não, né? E assim, realmente a gente tá vivendo um momento raro, digamos assim, e não tá fácil mesmo para ninguém, mas a gente tem recursos e precisa buscar. A gente não pode julgar a dor do outro, né, como eu vinha falando. Não, diminuir também a dor do outro, né? E não pode naturalizar isso como um estado comum. Ah, não é assim mesmo, tá todo mundo, não é fácil para ninguém. Não, o que eu posso fazer nessa situação, né? Onde que eu posso buscar uma saída? Sempre, como eu digo, comece olhando para você mesmo, as respostas estão ali. Né? E é incrível, né, Camila, que quando a gente cuida primeiro daqui, o quanto que isso reflete as demais pessoas que estão ao nosso redor. Porque, assim, esse desafio afeta o casamento, afeta a nossa relação com os filhos, a nossa relação com os amigos, com os pais. Enfim, quando a gente consegue estar equilibrado, é incrível o quanto que isso vai para o outro. Com certeza. Quem tem filho, isso é ainda mais claro, né? Porque as crianças, elas são, assim, reverberam imediato, assim. Então, aquele dia que você não tá bem, vai ser o dia mais difícil. Então, exatamente, o desafio é maior. Ó, só pra, a gente tem 20 segundos, tá?
Eu vou te Não, agradecer. Muito obrigada, Camila. Eu adorei conversar com você. Despertou demais a minha curiosidade. Eu quero conversar com você depois. E é isso. Muito obrigada mesmo. E tem eu 5 que segundos agradeço. para você se despedir também. Nada, boa noite para todo mundo e agradecer também, foi uma conversa muito